O longa americano Sound of Freedom, ou O Som da Liberdade, que conta a história de um agente especial que luta contra o tráfico de crianças em países da América Latina, segue repercutindo muito em diversos países. Em entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan News, o cofundador da Angel Studios, que é a produtora do filme, conversou com o nosso editor de internacional, Fabrício Knights, que falou sobre essa discussão toda que a história tem gerado. Vamos conferir. Olá, a gente recebe aqui na Jovem Pan neste momento o cofundador do Angel Studios, Jeffrey Harman, para conversar sobre o lançamento do filme Sound of Freedom, O Som da Liberdade, que tem gerado bastante repercussão nos Estados Unidos e que estreou aqui no Brasil na última semana com um sucesso na bilheteria. A gente agradece ao Jeffrey neste momento. Hi, Jeffrey. Oi, Jeffrey. É um prazer falar com você. Muito obrigado por essa entrevista. I'd like to ask you about... Jeffrey, eu gostaria de começar perguntando sobre a repercussão envolvendo o filme. A produção foi alvo de críticas e dividiu bastante os espectadores. O que você acha que levou a isso? Why do you think that is? Well, at the beginning, bom, no começo, o filme teve 92% de críticas positivas. Aí ele virou número 1 nos Estados Unidos, e alguns partidos políticos decidiram que gostavam do filme e passaram a apoiá-lo. Mas isso não tem nada a ver com a gente. Eles simplesmente saíram dizendo que gostavam do filme. E quando eles fizeram isso, acabou virando uma discussão política. O filme não tem nada a ver com política. Quem já assistiu sabe que não tem nada a ver com teorias da conspiração ou política. É apenas sobre tráfico de crianças, e é uma história real. Ele virou número 1. Os políticos decidiram entrar na onda, e aí a oposição disse: então a gente não gosta desse filme. A imprensa começou a discutir, e as críticas começaram a ficar mais divididas. Passou de 92% de avaliações positivas para uns 50%. Conforme foi aumentando a discussão, a avaliação diminuiu. Over time, it has slowly dropped as the controversy went. E de onde que você acha que surgiu toda essa discussão mais forte, mais acirrada? Acho que estamos passando por um momento de muita divisão em todo o mundo. As pessoas são partidárias, elas querem estar de um lado ou de outro. Então, sempre que aparece algo que fica rotulado, as pessoas escolhem um lado e pensam algo do tipo: esse é o meu time. E as pessoas do outro lado pensam: então esse é o meu time. E se as pessoas apenas assistem o filme, elas iam perceber que ele é para todos. Não tem rótulos. É uma história de filme sobre uma história real de um agente especial do governo americano para salvar crianças na Colômbia. Essa é a segunda vez que você disse que o filme é baseado em uma história real. Mas há relatos de que o roteiro não é 100% verídico, que acrescentaram um pouco de drama. Com certeza. Sempre tem um pouco de drama no filme. O diretor disse que ele acredita que a história é 80% real. É um pouco mais dramático. As cenas finais têm mais ação do que teve na vida real. E claro, há uma história de 8 crianças diferentes, que no filme virou a história de 2 crianças diferentes. Como qualquer história real, tipo O Rei do Show ou A Lista de Schindler. Todas têm dramatização que não é fiel à história de verdade. É baseado em uma história real. Você acha que é possível fazer um grande filme que seja um sucesso de bilheteria sem que haja essa dramatização? Você pode fazer um bom documentário. O que levou a Angel Studios a querer comprar o filme? Vocês compraram a produção há alguns anos, não foi? About a few years ago, didn't you? Yeah, so this film started with 20th Century Fox.
Esse filme começou na 20th Century Fox. Eles fizeram o filme, o que, se a gente parar para pensar, diminui as acusações de que a história é política ou conspiracionista. A 20th Century Fox não é conhecida por ser uma empresa conspiracionista. Eles fizeram o filme e foram comprados pela Disney. Mas a Disney decidiu que a história não era do interesse deles. Então eles venderam o filme de volta para os escritores. Aí veio a pandemia e paralisou o projeto. Depois de um tempo, chegou um ponto que o diretor disse que nenhuma produtora sabia como colocar o filme no mercado. Todos diziam que era um bom filme, bem produzido, mas ninguém sabia o que fazer, porque as pessoas não iriam querer ver um filme sobre o tráfico de crianças. E nós vimos o filme e sabíamos exatamente o que fazer. Então nós conseguimos comprar os direitos. And at Angel Studios, we saw the film and we said, we know exactly how to market this film. And so we were able to get the rights. Now, yours isn't exactly a company as big as... A Angel Studios não é uma empresa do tamanho da Disney. Esse filme muda você de patamar? The outlook of your business, is it expanding now? Sim, o filme tem sido exibido em toda a América do Norte, Canadá. Ele é número 1 nas bilheterias em toda a América Latina, no Oriente Médio. Ele bombou em todo o mundo, está acendendo uma chama, abrindo caminhos para mais filmes como esse. It's just exploding all over the world. It's lighting a fire worldwide, and it's paving the way for more films like this. Antes, nós fizemos uma série chamada The Chosen. É uma das séries mais assistidas de todos os tempos e muito conhecida no Brasil também, que está disponível no nosso aplicativo. The Chosen foi o nosso primeiro grande sucesso. E agora Sound of Freedom é um segundo grande sucesso. Tanto a série quanto o filme abrem caminhos em todo o mundo para uma nova forma de distribuição. This TV series and this movie are paving the way worldwide for a new type of distribution. Now, you've mentioned the Angel app. This film, as you've mentioned, is talking about Tim Ballard, the man behind the story. Falando agora sobre Tim Ballard, que é o homem por trás da história. Depois que o filme foi lançado, ele deixou o cargo na organização que investiga os crimes de tráfico de crianças sob acusações de comportamento suspeito contra outros integrantes. Como você avalia isso? Isso é algo que pode afetar o legado do filme? On the film itself and its legacy. The film stands on its own. This is a marvelous piece of work. O filme tem vida própria. Ele é um lindo trabalho. As acusações contra Tim, ele é quem pode falar. A Angel Studios não vai realizar julgamentos sobre o Tim ou as acusações até que a verdade e os fatos sejam esclarecidos. Quando tudo for esclarecido, talvez a gente tenha algo a dizer. Mas, por enquanto, a gente não deve fazer nenhum tipo de julgamento. Até o momento, não se sabe muita coisa sobre o caso. As alegações são apenas alegações até agora. São alegações muito sérias, mas estamos aguardando a verdade e os fatos. O filme é sobre as crianças, não é sobre Jim Caviezel, não é sobre Tim Ballard. É baseado na história dele de 15 anos atrás, não sobre as alegações de 1 ou 2 anos atrás. Então, o filme, na verdade, deve despertar a curiosidade das pessoas para que elas saibam sobre o que se trata. If anything, I think it might pique people's awareness to say, hey, I do want to go see what this drama is about. Shirley, mas o fato de que ele mesmo decidiu deixar a organização e foi atrás de um advogado para se defender não chama atenção? Nós não fazemos nenhum julgamento até que a verdade seja esclarecida. O que você acha que tem sido a diferença entre esse filme e outros no cinema? Nós vimos isso no mundo todo. Quando você for no cinema assistir, a primeira coisa que você vai ouvir é silêncio. First you're going to hear silence. And then at the end of the film, e no final do filme, a gente vê pessoas aplaudindo de pé, abraçando umas às outras. Uma reação que dificilmente nós vemos no cinema. As pessoas saem do cinema tão chocadas, tão emocionadas, que elas chegam a abraçar desconhecidos e aplaudir o filme. Isso é raríssimo no cinema. That they are hugging strangers and giving applauses to the film, and that is a very rare thing to happen in cinema.
Queria voltar em um ponto. Você falou que as pessoas ficaram muito emocionadas com o filme. Mas essa é a história de um herói americano sendo mostrado em tempos onde isso é considerado algo clichê. Qual é a sua opinião sobre isso? Te surpreende que o filme esteja indo tão bem? It's a bit cliché right now. And I'd like to know what are your thoughts on this? Is it surprising that it's going so well for you? We expected this to do really well. We expected this film to do really well, but Nós esperávamos que o filme fosse muito bem. Primeiro, nós estávamos projetando uma receita de 50 milhões de dólares. Aí subimos para 75 milhões, depois para 100 milhões. E ele está indo muito bem. O filme foi gravado na Colômbia. Quase todos no filme são latino-americanos. Tem um diretor latino-americano, mexicano, os produtores são mexicanos, quase todos são latinos, com exceção do ator que faz o personagem principal, que é um americano. The Colombian special agents are obviously Latino, but the character who plays the special agent, he's played by Jim Caviezel. But generally, this is a Latino film. Em geral, esse é um filme latino. Um terço dele foi gravado em espanhol. E é por isso que ele tem ido tão bem na América Latina. Nos Estados Unidos, foi a comunidade latina que puxou o sucesso na bilheteria. E, surpreendentemente, ele também é um sucesso enorme no Oriente Médio. Are the ones who drove the success more than any other group in the United States, and it has across all of Latin America. And then, surprisingly, across the Middle East, this has been a just tremendous hit across the Middle East. Você tem os números exatos da bilheteria nesse momento? Nós já passamos de 200 milhões de dólares em todo o mundo, mas está aumentando a cada minuto. I'll be safe to say that. It's changing all the time. E esse é um filme que custou menos de 20 milhões para ser feito. Sim, o custo da produção fechou em 14 milhões de dólares. Você acha que isso pode mudar algum tipo de conceito na montagem dos filmes? Dá para fazer bons filmes sem gastar muito dinheiro? Spend that much money? Is it possible to create good films without spending too much money? Absolutely. If you look at, let's just... Com certeza. O último Missão Impossível custou 300 milhões de dólares, mas o anterior custou 90 milhões. The last one cost 90 million. If this new one, they call it a flop, but it did. O novo tem sido considerado fracasso, mas ele foi muito bem nos cinemas e fez quase a mesma bilheteria que Sound of Freedom. Mas ele é considerado um fracasso porque a produção foi cara demais. Fazer bons filmes com menos dinheiro é bem possível. Impossible task. You just have to have everybody. You have to have all the filmmakers aligned. Você precisa de todos os criadores bem alinhados em relação aos resultados do filme, ao invés de se preocupar em fazer dinheiro antes mesmo da estreia. Na Angel Studios, a gente tenta alinhar os criadores com o público e a produtora a nível financeiro. With the studio, financially and from a message standpoint. Now talking about the box office. Falando de bilheteria, os números do filme nos Estados Unidos são bons, mas alguns posts na internet dizem que as sessões estão vazias ou quase vazias, mesmo com ingressos esgotados. O que está acontecendo? There are a few tweets saying that few screens are actually empty or nearly empty despite being sold out. What is actually going on? So there's a couple of different things that this is a great question. Essa é uma boa pergunta. O filme vendeu muitos ingressos na pré-venda, umas 8 semanas antes da estreia, que foi no dia 4 de julho, que é um dos principais feriados nos Estados Unidos. Se você compra ingressos para um filme em um feriado, os seus planos podem mudar. E diferente de um show, você não consegue revender o ingresso para uma sessão de cinema. There were some random, very, very rare circumstances where people saw some of the seats not full on the 4th of July because people's plans changed, but they were trying to support the film. Houve algumas raras situações onde os assentos não estavam completamente ocupados, mas isso foi no 4 de julho, porque as pessoas mudaram de planos. A outra parte são esses trolls da internet, que tiram fotos de salas vazias que nem estão passando o filme, e isso começa a viralizar. Circles around virally, but it's just trolling. Jeffrey, when we talk about cinema in 2023, I think it's fair to say... Quando a gente fala de cinema em 2023, acho que todo mundo concorda que o grande destaque ficou com Barbie e Oppenheimer. Todo mundo falou sobre eles. Você acha que Sound of Freedom teve um impacto diferente desses dois filmes e chegou em um público diferente? Would you say that Sound of Freedom
has had a different impact and has reached a different public? Na verdade, se você olhar para Sound of Freedom, a revista Newsweek fez uma enquete por que o filme foi tão rotulado. Então, eles fizeram essa enquete para ver quem assistiu o filme. E o resultado foi que ele foi assistido quase igualmente por pessoas de esquerda, direita e centro. Todos estão assistindo, latinos, todas as culturas. No que diz respeito em relação à audiência, já que as críticas estão divididas, esse é o filme que recebeu mais avaliações na Rotten Tomatoes de todos os tempos, uns 99,9%. Esse filme está chegando em todos os lugares. A maior parte das pessoas que assistiu Barbie ou Oppenheimer também está assistindo Sound of Freedom. Mas esse é um filme bem diferente de Barbie e Oppenheimer. Então por que as pessoas estão assistindo? Por que as pessoas estão assistindo? Porque o filme é bom. A segunda semana de exibição teve um aumento de mais de 35% de público em relação à primeira semana. A única vez que tinha acontecido isso na história do cinema foi durante o Natal. E nós estamos no meio do verão aqui. Nós quebramos recordes em todo o mundo. Quando as pessoas assistem, elas saem do cinema e pensam: preciso falar para os meus amigos sobre isso. E eles conversam com os amigos e explicam como esse filme é importante. Nós vimos nas redes sociais pessoas nos carros logo depois de sair do cinema explicando o filme no TikTok e o impacto que ele gerou. Tem um movimento por trás do filme que é sobre salvar crianças, mas ele também é um filme muito legal para assistir. And so there's a movement behind this film that's about saving kids as well, but it's also just an enjoyable film. Jeffrey, antes da gente encerrar, você tem alguma mensagem para o público brasileiro? Yes, my wife is Brazilian. Sim, a minha esposa é brasileira. Meus filhos são meio brasileiros. E nós amamos esse filme. Esse filme vem do fundo dos nossos corações falando com o Brasil. Esse é um filme mais assistido na América Latina neste momento. É um sucesso mundial. E é o filme mais avaliado pelo público na história dos blockbusters. As pessoas amam esse filme. Se você está na defensiva, tem pessoas que estão pagando o ingresso para que outros possam assistir de graça. Assista o filme, tire suas próprias conclusões. É um filme de ação, com um herói e suspense. Eu acho que vocês vão gostar. Go see the movie, learn for yourself that it's an action hero thriller movie, and I think you'll love it. Jeffrey, muito obrigado por conversar com a gente, foi um prazer. Thank you. Muito prazer.